O pobre de direita. Gente, é triste. É a engrenagem que mantém a desigualdade viva. Claro, ele não vota em projetos. Vota em deputados e senadores que, lá dentro do Congresso, decidem contra aquilo que ele mais precisa: saúde, educação, proteção social. Enquanto acredita estar defendendo valores, entrega o futuro a quem governa para os ricos e despreza os mais frágeis. Seu voto legitima cortes, retrocessos, exclusões e, sem perceber, fecha portas para si e para milhões que dependem de políticas públicas para sobreviver. No fundo, é vítima e cúmplice de um sistema que manipula sua fé e sua dor. E o mais doloroso é saber que, cada vez que ergue a bandeira da extrema-direita, levanta também o muro que separa o Brasil de um país mais justo. Mas reflita, que liberdade é essa que aplaude quem retira o seu direito? De que vale levantar uma bandeira se ela não defende o pão da sua mesa, o remédio da sua mãe, o futuro do seu filho? Pense nisso. Olá, meus jovens, voltamos aí com mais um vídeo, né? Trouxe aí outro react. Eu também peguei no canal do Caos Nilista. Eu vou deixar aí o endereço do canal dele. E aí, se vocês quiserem passar lá para dar uma olhada nos vídeos dele, na forma que ele comenta, já deixar aí para vocês, tá? E convido vocês a fazer isso também. Beleza? Esse vídeo aí que eu deixei, né, na verdade essa voz de fundo aí que vocês vão escutar, né, porque eu não coloco a imagem de ninguém. Esse vídeo aí é de uma senhora mais de idade, né, e aí ela também, seguindo o modelo aí do vídeo que eu comentei da menina anteriormente, essa daí também ela parece que tem um ódio, uma raiva, assim, do pobre que não apoia o mesmo aspecto político que ela, né? Então ela já, né, no comecinho do vídeo dela, ela já comenta aí que o pobre de direita é a engrenagem que mantém a desigualdade viva. Vamos dizer assim, é um ataque gratuito, né? O pobre de direita que não faz, né, não é culpado por essa tal desigualdade, né? Porque se a gente for pegar de fato a tal da desigualdade, minha filha, o teu aspecto político ficou governando o Brasil durante um bom tempo. Por que não reduziu a desigualdade? Por que a gente está em um país que 50% depende de Bolsa Família e os outros 50% têm que sustentar esse povo? Você acha isso igual? Você acha isso legal? Você acha bonito ter município que a maioria daquele município recebe Bolsa Família e não trabalha? Você acha isso aí igualdade? O que você acha? Porque essa parte você não comenta, né? A culpa é do pobre de direita, não do pobre de esquerda. O pobre de esquerda faz tudo para poder manter a igualdade, né? Pois é. Muito estranho. E o legal é... Eu vi ela no estúdio dela, né? Muito igualitário, né? Todo mundo tem um estúdio assim igual dela. Mas foi só um ataque gratuito aí, só para poder corroborar com a ilusão que ela tem em relação ao aspecto político dela, né? Então, depois ela chega para a segunda indagação, né? Que é os políticos de direita votam contra o que eles mais precisam, né? Educação, saúde e proteção social. Também acho engraçado que nessa listagem dos 3 itens que o pobre mais precisa, né? Educação, saúde e proteção social. No tempo, no período em que o aspecto político dela ficou no poder,
A educação sempre foi uma das últimas, tá? A gente nunca foi um país referência em educação. Isso ela nunca reclamou. É sempre, precisa de mais investimento, mais investimento, mais investimento. Mas quando aparecia o ranking do PISA, nunca reclamaram. Nunca reclamaram. Quando aparece um outro governo que não é o que ela concorda, aí ela começa a reclamar. Nossa, você está em última educação. Pô, ô filha, né? Você quer ser coerente? Então vamos ser coerente. A educação nunca foi, né, um ponto forte desse país. E não foi culpa da direita, não. Você pode até falar assim, indiretamente, beleza, o Brasil sempre foi um país meio burro mesmo. Agora, quem ficou no poder por mais tempo, poxa, devia ter dado uma melhorada, né? Por que a gente não melhorou? Né? Então, deixo aqui a nossa indagação. Comentou sobre a saúde, né? Engraçado, pô. Se eu não me engano, em 2005 nós tivemos o escândalo das sanguessugas, né? Que era escândalo envolvendo a área da saúde. Nunca ouvi falar de reclamação nenhuma também, tá? Tivemos também corte em saúde e educação nesse terceiro mandato, né, do PT. Nada. Eu não vejo essa indignação. Eu só vejo o pessoal reclamando. Mas assim, desses pontos ninguém fala nada. Tipo, ai, nossa, que sacanagem. Mas nunca comentando, né? Pô, esse governo também lasca os pobres tudo. Não, pelo contrário. Eu vejo é a direita que quer te lascar, a esquerda não. E aí a proteção social, né? Eu vou fazer vou botar um a mais aí também, que geralmente a esquerda sempre esquece, né? Entre muitas aspas, que eu acho que é má fé, porque elas não podem comentar isso, né? Mas do mesmo jeito que eu falei no vídeo passado, que a outra menininha também estava com esse mesmo tema, por que ela não colocou nessa listagem aqui de 3 itens essenciais para o pobre? Por que ela não colocou segurança pública? É um ponto, ué. Você acha que o pobre não precisa de segurança, não? Você acha que onde o pobre mora é um local seguro? Que lá não tem desigualdade? Porque para conseguir fazer com que esses 3 itens que você listou cheguem na periferia, a segurança pública tem que chegar lá. Não dá para deixar na mão do comando. E isso também eu não vejo nenhuma reclamação. É massa falar, né? Mas fazer ou exigir que os políticos, né, que ela tá reclamando aí que os pobres de direita votam em políticos que não ajudam, e os de vocês ajudam? Porque os políticos de vocês estão lá querendo fazer lei para censurar o Red Pill, querendo fazer lei para evitar que penas mais duras sejam cumpridas aí por criminosos, tentando barrar CPMI do INSS, do Banco Master. É isso que os políticos vocês estão fazendo. Além de estarem recebendo uma grana federal para ficar lá no Congresso. Isso é igualdade? Como é que é? Porque essa indignação eu não tô vendo. Então, né? Isso eu acho muito engraçado. Como no próximo ponto ela fala que os pobres entregam poder para os ricos e esses ricos desprezam os pobres. Então vamos lá. No governo do PT nem precisa ser o terceiro ano, tá? Até mesmo no primeiro ano. Os bancos se deram muito bem, tá? Você vê o responsável pelo Itaú declarando voto no próprio PT, se eu não me engano a XP também declarou voto no próprio PT, né? A XP mais no terceiro mandato, né? Você tinha meio que uma, vamos dizer assim, uma oligarquia, vamos dizer assim, em relação aos bancos, né? A gente não tem muita abertura de banco aqui no Brasil, geralmente são os bancões que dominam tudo, e aí eles que decidem
questão de taxa Selic, né, e tal, para poder se ajudar, né? E quem estava no governo para ajudar os bancões era o PT, né? Vamos lá, vamos voltar, né? Você acha que o Lula, ele tá rico? Você acha que ele tá ajudando os pobres? É imposto, né? O pessoal gostava de comprar as roupinhas na Shein. O que que deu? Tiraram, deixaram para quem? Quem é que vai organizar essa questão das roupas da Shein? São os grandes empresários. Então ficou para Magalu, ficou para Casas Bahia, ficou até pro velho da Havan, entendeu? Ficou para eles. Por quê? Porque eles não gostavam de ver o pobre pular o intermediário, que seria a Magalu, a Casas Bahia, e ir direto para o fabricante. Eles não gostaram. E aí tiraram, né? Ou você também acreditou que o imposto não iria para o consumidor, iria para o empresário, né? Chega a ser hilário. Chega a ser hilário, porque os políticos que a gente coloca lá ficam, né, ricos, né? Não é à toa que nunca mais largam a política. Ou você acha aí que os nomes da esquerda aí, que anda com Rolex e tudo mais, ternos de marca fina, vestidos de marca fina, né? Pessoa que gasta, sei lá, 20 mil com cabeleireiro e tem, 10 ou 20 mil, tem, é só procurar o nomezinho certinho que vocês acham. Você acha que esses daí estão fazendo alguma coisa de bom para os pobres ou somente usando eles como bode expiatório para ganhar voto? Pergunto. Eu tô falando aqui porque você parece ter a ilusão de defender demais político achando que ele vai fazer alguma coisa. E por mais que eu não seja do mesmo aspecto político que você, eu tenho a ciência de que realmente político não vai fazer nada por mim. Diferente de você, né? E aí, como último ponto, ela insinua que a esquerda, né, defende o pão que vai na sua mesa, o remédio da sua mãe e o futuro do seu filho. Então, vamos lá. O pão que vai na sua mesa tá mais barato ou mais caro? Tá? Lembrando, a gente tem 50% do país que recebe Bolsa Família. Tu acha que o pão que vai na mesa deles é muito? Né? O remédio da sua mãe, né, que ela coloca aí com um tom sentimental para poder te puxar pela emoção. Se eu não me engano, no governo do Bolsonaro, ele tinha zerado o imposto de alguns medicamentos. Esse governo voltou com o imposto. Você tá entendendo? Então, e aí? O remédio da sua mãe, que ela poderia comprar com o dinheiro do que ela juntou do INSS. E aí? Tô perguntando. Não é legal ficar fazendo essa sinalização de virtude? Não, eu tô perguntando. Então, você acha legal a sua mãe pagar imposto e do nada vir um cara e pagar 12 bilhões em emenda para ver se consegue passar um nome pro STF? É legal. Futuro do seu filho, né? Você quer que seu filho tenha um futuro brilhante, não quer? Como é que você quer que seu filho tenha um futuro brilhante, sendo que o Brasil sempre foi um dos últimos no ranking do PISA? Como é que você quer isso aí? Me explica. Porque o Brasil, ele vai mal na educação e não deixa o pai ensinar o filho também não. Então, assim, a gente vai mal, o material educacional do Brasil é ruim e o seu filho vai estudar aquilo sim. Porque a gente não te dá alternativa. A gente não deixa você, se você não gostar do material que o governo tem, você pode ensinar o seu filho. Não deixo. E vocês não querem também. Porque vocês querem que seus filhos, né? Seus filhos não, né? Quem tem dinheiro coloca o filho para estudar fora porque sabe que a educação aqui é uma merda. Mas quem não tem, né, infelizmente também não tem instrução para isso,
ele vai colocar o filho dele na escolinha pública, né? Depende, se for da periferia, tá lascado, porque aí vai ter tráfico, droga e tudo mais, já que a segurança pública não chega lá e a esquerda também não quer que chegue, né? Quem vai mandar ali vai ser o crime. Se a segurança não chega, alguém vai chegar, né? Então, com isso, seu filho vai virar o quê? Mais um instrumento do Estado. Mais um instrumento do Estado, né? Esse aí é o futuro do seu filho que você tanto fala, né? Talvez do seu não, você pode ter mandado ele para estudar fora, quem sabe? Se tiver mandado, eu até pergunto, por quê? Que isso, velho? Você que tá falando que o pobre de direita é o culpado pela desigualdade, que a esquerda tá fazendo tudo isso de bom pra você, você tira o seu filho daqui do país? Meu Deus! Ah não, isso não pode, pô. Deixa seu filho na escola pública. Entendeu? Deixa seu filho com Paulo Freire. Mas isso daí, essas hipocrisias a pessoa nunca vai admitir, né? E aí, para encerrar o vídeo, logicamente, por mais que eu não concorde com o aspecto político dela, tá? Eu realmente sou uma pessoa mais à direita. E caso você também seja, creio que sim, tá? Acho que é bem difícil alguém de esquerda ficar nesse canal, até porque não faz questão nenhuma também, tá? Eu acho mais fácil conversar com quem é de direita do que com quem é de esquerda. Apesar de também não ser, se a pessoa tem que ter noção também, que aqui, apesar de ser de direita, não é que eu vá defender político a ferro e fogo, como essa pessoa do vídeo fez e a anterior também fez, né? Apesar de não declarado. Mas você já vê que o rumo dela, o pensamento dela já tem um tom forte de ideologia política por trás, né? Então, se você é assim como eu, tem um aspecto político mais voltado para a direita, mas também não é gado de político, assim, não é fervoroso dentro da política, consegue ver as coisas de maneira mais real, sabendo que independente de quem esteja no poder, o Brasil não vai mudar do 8 para 80, né? Não vai ter essa mudança milagrosa, igual algumas pessoas acham, né? Seja elas de esquerda ou de direita. Eu acho que o bom é sempre a gente ter um nível de prudência, né? Um nível de calma também para analisar algumas coisas, para não cair nessas briguinhas aí imbecis de o pobre de direita tem que agradecer a esquerda pelo fato de ter algumas coisas, ou o pobre de esquerda tem que agradecer a direita por ter algumas coisas, né? Então, é isso aí, meus jovens. Encerro aí mais um vídeo. Vamos ver qual será o próximo tema aqui abordado no nosso canal. Tá bom? Então é isso aí. Até mais. Jovens, fazendo uma adição aí no vídeo que eu já tinha terminado em relação à questão da véia que comentou sobre a desigualdade, né? Que, segundo ela, os pobres de direita cometem ou favorecem. Acabou que eu me lembrei da questão, né, do fim dos carros populares também no Brasil, que foi aprovado, né, no governo de esquerda. Então, assim, antes, por mais que o Brasil tenha dado crédito para endividar o pobre, né, então ele assim, liberou crédito, endividou o pobre, mas o pobre comprava carro, né. Antes, vocês tinham aí como, não sei de qual ano que vocês são, né? Mas, dependendo se vocês forem geração aí 88, 90, né? Vocês vão lembrar da gama de carros populares que o Brasil tinha, né? Então a gente tinha do final dos anos 90 até meados de 2000, né? Vocês tinham aí na briga Classic, né? Vulgo Corsa, né? O Corsa Sedan.
Antes ele começou como bolinha e aí depois virou o famoso Corsa Sedan. Tinha o Celta, tinha o Uno, Palio, da Ford você tinha o K e dependendo do Fiesta, antes do Fiesta virar aquele Fiesta gordinho, né? Mas você tinha o Fiesta baratinha, que era um carrinho também na teoria popular. O Fiesta também conseguia, mas eu acho o Fiesta um pouco mais caro em relação aos populares, né? O K ele se encaixava mais nisso. E aí você tinha o Gol, né? A Volkswagen, talvez o Fox, mas eu acho que também o Gol se encaixa melhor para os populares, né? Então, nessa época, né, você tinha essa gama toda de carros populares para poder escolher. Tudo com motorzinho 1000, 1.0 mesmo, aspirado, manutenção robusta e barata também, né? Então você tinha a Fiat com o Fire, a Chevrolet com o VHC, a Ford com o Zetec Rocan e a Volkswagen com o AT, o 1.0 AT e o 1.6 AP, né? Também ficou durante anos aí a fio. E aí, meus amigos, em 2014 entra a lei, né, do ABS do airbag, né? Porque, meu Deus do céu, tem que ter o ABS do airbag, porque senão o povo vivia batendo carro, né? Porque, nossa, frear com carros com freio a disco, meu Deus, não dá. É muita maldade. Então, com o advento dessa lei, alguns carros já entraram em falecimento, né? Então você teve, apesar de você ter o surgimento do novo Uno, né? E aí o novo Uno passa a ser Uno e o Uno quadradinho passa a ser o Mille, né? O Mille já faleceu ali no começo. Então, e a Kombi também. A Kombi você tinha até o comercial da Kombi Last Edition, né? Que é um dos melhores comerciais que eu já vi. Então, com isso, você teve esses dois, já rapou esses dois, né? Então, assim, para o comerciante que comprava a Kombi, refrigerada água, já tiraram. Então, assim, se você quisesse ter um furgão, ou você passa. Um furgão não, uma van, né? Pode ser. A Kombi podia ser tanto van furgão quanto van, para quem tem carteira B. E com isso você limpava, você cortava essa possibilidade para ele. Então ou ele fazia a questão de ir para Fiorino, né? Depois eu não sei se a nova Fiorino ela já veio em 2014 ou se ela veio um pouco depois, né? Mas você tinha Fiorino para poder, se o cara quisesse levar coisa via furgão, né? Ou se ele quisesse uma van, aí ele tava mais lascado, né? Porque ele saía de uma Kombi 1.4 Flex, né? Que era o motor se eu não me engano, acho que era o motor do Fox argentino. Refrigerado a água, gasolina, né? Ou álcool. E aí ele tinha que ele tinha que subir o sarrafo e talvez ir para uma Kia Besta, para uma Master, para uma Ducato, que são carros bem mais caros. Então, já matou esses dois, né? O Classic ainda tenta ter uma sobrevida, né? Mas encarece demais o carro e aí não fica mais viável, né? Porque dependendo de quanto que estava um Classic, você podia comprar, acho que na época você tinha o Agile, né? E aí você tinha Agile, Celta e Classic, né? Dentro, vamos dizer assim, da mesma faixa de preço, né? E aí acabou que Classic foi morto logo na sequência também. E aí o K passa ele é remodelado, né? Vem um novo K, mas também assim, né? Ele acaba perdendo o preço de popular. E o mesmo acontece com o Fiesta também, o Fiesta mexicano, né? Ele também acaba perdendo o preço de popular e aí começa a subida sem limites para carros populares, que aí hoje nós chegamos aí no Kwid a 80, 90 mil, né? Ou no Mob também. E com isso, os pobres, né?
deixaram de ter carro. Então você tem uma migração aí de pessoas que não têm mais condição de ter carro, e aí muitos passam a ter moto, né? Que também aumenta drasticamente o número de acidentes fatais, né? Porque bateu de moto é praticamente, né? Dependendo da situação, bateu, morreu, né? Os carros também eram, assim, não eram seguros? Não eram, não era, nossa, um primor de segurança, mas, né, não significa que qualquer batida que você der, você vai morrer. Então, tiraram isso deles, né? Aí hoje, ou ele junta para comprar um carro usado, só que também tá caro, tá? Se um cara tiver um Celtinha ou um Uno em bom estado aí, já prepara aí seus mais de 20 mil para poder comprar o carro. E aí o cara não vai ter 20 mil na conta, assim, já para poder pagar no Pix pro cara. Então, meus amigos, lembrei disso aí também, acabou que eu vou deixar aí como um adendo, que por mais que essa pessoa do vídeo aí tenha comentado a questão dessa desigualdade, realmente ficou mais desigual. Agradeço aí aos políticos que votaram por essa imbecilidade, né? Toda vez que político tenta fazer algo de bom, não dá errado. Então, vai vir aí, foi essa lei assim que não é que não existia os itens ABS e airbag antigamente, né? Mas era o seguinte, ao invés de eles deixarem como opcional, né, que antigamente vinha nos carros, eles começaram a deixar como obrigatórios. E aí é isso que arrebentou. Então, eu sei que o Brasil ele tem muita mania de obrigar você a fazer algo, né? Ele não te dá a opção, ele gosta de te obrigar. Então, com isso, né, lembrando aí que Gol já podia vir com ABS e com airbag, Palio já podia vir com ABS e com airbag. Eu não sei se o Classic, antes da reformulação, você podia colocar como opcional. Eu não lembro se as versões topo de linha do Corsa já vieram, né? Ou do Celta, né? Realmente isso eu não lembro, mas eu sei que o Gol já vinha, até mesmo Gols mais antigos, Gol GTI, ele vinha com o airbag e o ABS. Palio também vinha com versão airbag e ABS, né? O Uno eu sei que ABS acho que já teve, o Uno Turbo teve sim a versão com ABS, eu não garanto o airbag. Tirando isso, só a Kombi que realmente nunca teve airbag e ABS, mas também assim, a Kombi, meu amigo, se tu andar rápido com a Kombi, você tá errado. A Kombi ela nunca foi feita para correr, né? A Kombi foi feita para ficar ali na faixa dos 80 quilômetros e olhe lá. A Kombi ela nunca foi rápida. Deixa eu ver mais aqui, né? O K eu acho que já teve. O ABS e o airbag. O Fiesta eu tenho certeza que também já teve o airbag e o ABS. E com isso, cara, se deixasse nos opcionais, dava para manter. Só que você obriga a montadora a fazer e você não abaixa imposto. E com isso, ficou o que ficou hoje, né? Até não sei qual a data que vocês estão ouvindo este áudio ou vendo este vídeo, né? A gente está na época do colapso assim, dos carros novos, né? Tem carro encalhado, carro 2025 em pátio, né? E aí as concessionárias já estão meio que malucas para poder desovar os carros que estão no pátio, né? E aí elas começam a o quê? Baixar o preço do carro novo, e o seminovo, dependendo da situação, fica num limbo que é o quê? Você não consegue, você vai ficar com o seminovo parado, porque talvez com um pouco mais você saia com um novo. E aí compensa mais sair com um carro novo. E aí o seminovo que fica encalhado. É um problema aí que fizeram. Resultado de uma economia fraca que a gente tem, né? Mais uma vez, a gente volta aí pro limbo da inflação, da falta de poder de compra do brasileiro e coisas que já se repetiram inúmeras vezes durante a história do Brasil. E é isso aí. Agora sim, finalizo o vídeo aí para vocês.
Obrigadão, meus jovens. Até mais.